Então, vamos lá, pessoal. Primeiro momento, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para esse segundo momento do nosso encontro. E a gente gostaria de chamar agora para compor a mesa os professores Christian, Vitorino e Helder. O Christian, ele é bacharel em Ciências Biológicas pela PUC Minas, mestre em Tratamentos de Informação Especial, Meio Ambiente e Território pela PUC Minas, diretor de Novos Negócios na TecTerra, Geotecnologias e Meio Ambiente. Já o professor Helder é bacharel em Geografia pelo Instituto de Geociências aqui da UFMG, mestre em Sensoriamento Remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, e tem doutorado em Geografia Física pelo Instituto de Geociência da UFRJ. O professor Helder, ele atua aqui na UFMG, no Departamento de Geografia, na parte com experiência em Sensoriamento Remoto, Geografia Física, e a gente queria dar boa-vinda aos professores e desde já agradecer pela presença. Deixar você apresentar. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui, né? Nós vamos escutar a palestra do Christian Vitorino. E após essa palestra a gente pode ter uma conversa, bater um papo aí sobre sensoriamento remoto, as tendências da utilização, de como esse sensoriamento remoto está sendo utilizado hoje e como que ele vai, e qual que é o futuro dele, né? Quais são as tendências futuras dele. Passo a palavra para você. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiramente, obrigado aí ao Helder, né, pelo convite para falar um pouco, né, da minha experiência, do que eu estou enxergando hoje nesse mercado de geotecnologias e principalmente de sensoriamento remoto. Sei que aqui a maioria de vocês vai trabalhar com isso em algum momento, né, dentro da geografia, né, porque hoje eu considero, pelo menos da minha visão, eu considero o sensoriamento remoto ele é a porta de entrada para qualquer tipo de análise do espaço. Tá? Essa é a minha visão, é a minha opinião. Então, eu acredito que o contato com esse tipo de tecnologia hoje, o que tem trazido surgido, né, de inteligência artificial, de aplicações, de possibilidade de se extrair informação de uma simples imagem de satélite tem crescido cada vez mais, né? Bom, já fui apresentado, mas eu gosto sempre de falar um pouco como que eu cheguei aqui, né, uma vez que eu sou biólogo de formação. No passado, quando eu estava próximo a me formar, né, fiz alguns estágios fora dessa área da geografia, essa área da análise da paisagem, mas no meio do meu curso eu conheci um professor, que era aqui da UFMG, o professor Dr. Heinz Charles Kohler, fui apresentado a ele, e ele me convidou. Cara, você tem vontade de trabalhar com o meio ambiente? Falei, tenho vontade, quero, né? Eu estagiário ainda. E aí ele me chamou para trabalhar com ele alguns projetos, algumas consultorias que ele dava também por fora. Na época ele já estava aposentado e já era professor da PUC, aposentado da UFMG, e ele era professor lá da PUC, né, do programa de pós-graduação. Então me convidou para acompanhá-los em alguns projetos. Eu comecei a ter contato com a geografia. Eu, como biólogo, formando para estudar meio ambiente, eu comecei a entender, que legal, eu nunca tinha, a gente não tem nas ciências biológicas na época, hoje até mudou um pouco isso, na época a gente não tinha essa percepção, né, da análise do espaço, por exemplo, para estudos ambientais, né? A gente sempre ia lá para a zoologia, né, para a parte mais de qualidade de água, botânica, mas nunca o contato direto com essas tecnologias que estão mais dentro, né, da geografia, dos estudos geográficos, né? Então, comecei a ter esse contato, né? Ele me apresentou ao programa de pós-graduação da PUC, em tratamento da informação espacial, e eu comecei a trabalhar com ele, a atuar com ele, e fiz um mestrado sob a orientação dele. Eu já tinha feito uma especialização em meio ambiente, e eu fiz o mestrado na geografia lá da PUC, em tratamento da informação espacial. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar na área, não na área da geografia em si,
mas minhas primeiras experiências foi com planos diretores municipais. Na época, o Estatuto da Cidade foi lançado em 2001. Ele tinha uma vertente, uma diretriz de se trabalhar o território municipal como um todo, as análises geoambientais territoriais. Então, isso foi uma novidade dentro da ideia de planos diretores municipais. Então, o Estatuto da Cidade, em 2001, trouxe isso, essa visão mais sustentável. Então, porque antes era desenho urbano, né? Os planos diretores eram muito mais tratados como desenho urbano. Não, agora você tem que atuar, trabalhar o território municipal inteiro. Então, você tem municípios com territórios enormes. Então, você tem que atuar dentro do plano diretor, considerando essa dimensão territorial. E aí que eu comecei a ter contato mais ainda com o sensoriamento remoto, porque a primeira análise que a gente faz, eu preciso entender como é que está esse território, como é que está a distribuição espacial do uso e ocupação do solo, por exemplo, onde que as coisas ali estão localizadas e como é que é essa dinâmica territorial, para que eu possa estudar aquilo, começar meus estudos, minhas análises e então terminar com relatórios, com as diretrizes que fazem parte, né, dos relatórios de planos diretores municipais. Então, eu comecei a trabalhar com isso, trabalhei 10 anos com isso, e eu sempre exigia que o primeiro contato com o território que eu quero ter era na tela do computador, através de uma imagem de satélite, através do sensoriamento remoto. Depois eu vou para campo. E fazia campos assim, semanas, percorrendo o território, confirmando as informações interpretadas nas imagens, e aí gerando os estudos, os relatórios que eram necessários para compor esses projetos. Então, eu comecei a atuar com essa ferramenta, com essa tecnologia, e aí, de repente, eu me vi dono de uma empresa. Em 2007, eu falei, existe um mercado, né, de sensoriamento remoto, um mercado que você compra dados, revende dados de sensoriamento remoto. Existe esse mercado, as pessoas ganham dinheiro com isso. Eu falei, quem sabe eu gosto tanto de atuar com isso, mesmo sendo biólogo, mas já com mestrado em geografia, eu falei, deixa eu pensar como é que eu posso empreender nessa área. E além das consultorias que eu já estava envolvido, né, eu não era funcionário de nenhuma empresa na época, não estava preso a nada, eu estava buscando ainda um espaço, né, e comecei, deixa eu estudar esse mercado. Como é que funciona isso? Como é que vende pixel? Como é que compra pixel? Imagem de satélite, GeoTIFF, né? Aqueles arquivos de GeoTIFF. Eu comecei a estudar esse mercado, fiz alguns contatos e virei sócio de uma empresa, na época era uma empresa do Rio de Janeiro. Eu conversei lá com o pessoal, você não quer abrir um escritório nosso em Belo Horizonte e tal? Eu estou vendo que o mercado de mineração está crescendo muito. Então, vamos abrir, vamos arriscar. E aí eu montei esse escritório, né, virei sócio dessa empresa, nesse escritório de Belo Horizonte, e aí eu comecei a atuar nesse mercado, né, de sensoriamento remoto, vendendo imagem de satélite e subprodutos também de imagem de satélite, os modelos digitais de terreno, os mapeamentos, né, que eram contratados junto com os dados. Então eu comecei a atuar em 2007 nesse mercado, né, em paralelo ainda com essas consultorias em planos diretores, em análises geoambientais. 2010, eu fiz uma cisão com esse pessoal, montei uma nova empresa aqui em 2010. 3 anos depois, entrei, 3 anos depois, em 2013, eu saí desse mercado, eu fui para São Paulo trabalhar numa área que não tinha nada a ver com geotecnologias. Quer dizer, não tinha nada a ver com sensoriamento remoto, tinha a ver com geotecnologias. Eu tive uma experiência na África, né, num projeto de mapeamento aerogeofísico, não há nada a ver com a minha área de formação. Mas a minha função era trabalhar com o sistema de informação geográfica, implantar um sistema de informação geográfica para o país, né, para o ministério que estava contratando, né, o levantamento por essa empresa, e eu ia coordenar esse projeto, essa implementação de um SIG Web na época, né, 2013, 14 era um SIG Web. Então eu fui para a África, fiz alguns trabalhos lá com relação a isso,
mas o sensoriamento remoto em si, eu não consumia mais muito, né? Eu trabalhava com a parte mais de TI, né? Com a parte mais de informática, mais de análise de sistemas. Não sabia nada disso na época, tive que aprender o que é um SIG-Web, como é que funciona, linguagem, sei lá o que, então tive que aprender um tanto de coisa para poder coordenar esse tipo de implantação, esse tipo de projeto. Saí dessa empresa em 2015, voltei para Belo Horizonte, aí eu montei a TecTerra. Eu vou falar um pouco da TecTerra como exemplo de como é que a gente enxerga essa dinamização do mercado de sensoriamento remoto hoje, aqui no Brasil e no mundo também. Então, estou aí hoje, né, compartilhando essas minhas experiências aqui. Eu vou falar bastante coisa aqui com relação ao que tem de mais novo e o que eu considero, como opinião minha, né, considero mais assim, inovador hoje do sensoriamento remoto, falar um pouco dessas tendências, né, dessas tendências de o que vai ser, né, na minha visão de mercado, de dono de uma empresa, atuando aí com vários tipos de clientes, vários tipos de frentes, né? Eu trabalho com o governo, eu trabalho com o setor privado, mineração, energia, saneamento, então todas esses segmentos de mercado a gente atua. Então, qual que é a tendência que a gente enxerga isso em todos esses segmentos? Eu vou falar um pouco disso aqui também. Bom, a TecTerra hoje, ela está... Vou falar rapidinho da empresa, tá? Não é um merchandising, não, mas eu vou falar um pouco porque eu estou contextualizando a minha experiência profissional dentro do recado que eu quero passar para vocês, né? Então, hoje a gente tem a sede principal em Belo Horizonte, né, administrativa e comercial, e a gente fez uma parceria com o Parque Tecnológico de São José dos Campos, hoje chamado Parque de Inovação Tecnológica São José dos Campos, porque a gente estava já num processo de desenvolvimento de plataformas próprias, de um sistema próprio. Então, eu falei, faz todo sentido a gente incubar dentro de um ambiente que ajuda, né, que auxilia, que apoia esse tipo de desenvolvimento. Então, a gente foi para o parque, participamos de um processo seletivo mesmo, você tem que apresentar um projeto para eles, não é qualquer empresa que vai lá e, quero entrar, quero alugar uma sala aqui dentro, não. Você tem processo seletivo, você apresenta um projeto, um orçamento, com metas e tal. Apresentamos, fomos aprovados, entramos, nos incubamos lá. Já tem 4 anos que a gente está lá dentro, né? A gente começou só como um associado e agora a gente tem um espaço físico lá, que é um espaço que auxilia a gente principalmente na interlocução e nas articulações com parceiros, potenciais parceiros que estão ali dentro, que nos ajudam ali a desenvolver o trabalho, né? Então, a gente está lá, tem um motivo, e aí lá, de certa forma, tem o INPE, né, em São José dos Campos, aí tem todo um ambiente de geotecnologia, talvez seja o local, né, no Brasil com mais empresas de geotecnologias, né, que tem hoje. Bom, então, qual que é a ideia aqui? Eu vou falar um pouco dessa questão do sensoriamento remoto hoje, não mais somente como uma ferramenta de visualização e de mapeamento, mas sim uma ferramenta que você consegue extrair estatística, extrair mais dados ainda do que antigamente, e, principalmente, hoje, a quantidade de satélites hoje de observação da Terra que existe já tem uma... melhora demais os processos de monitoramento. Você quase que em tempo real, você consegue ter alguma resposta de algum local, e hoje com a inteligência artificial aplicada, né, com os processamentos aplicados, você consegue respostas muito mais rápidas. Por isso que a gente está falando, eu vou falar um pouco dessa questão do monitoramento, que hoje é a principal busca de mercado hoje do sensoriamento remoto. Hoje são projetos que envolvam monitoramento territorial. E aí o poder do sensoriamento remoto para esses objetivos, né? Um pouquinho da atuação nossa, para falar também, para introduzir esse assunto, o que a gente faz hoje? A gente tem 2 frentes de atuação. A primeira delas, a gente comercializa o dado de sensoriamento remoto. Ok, é o que tinha 20 anos atrás, a gente faz até hoje porque tem mercado. Tem busca, tem procura. Tá? Os dados
e os produtos e subprodutos, ou seja, as imagens de satélite, o GeoTIFF, o Pixel, e também, por exemplo, um subproduto que é o modelo digitais, modelos digitais de elevação, superfície e terreno, como subproduto de imagem de satélite e de sensoramento remoto em geral, né? Também aerolevantamento é sensoramento remoto. Então, a gente trabalha com esse tipo de levantamento. E temos hoje o nosso produto, foi até lançado no Mundo Geo, né, esse ano. Eu dei até 2 palestras lá sobre isso, que é o DETEC. Né? O DETEC é um sistema, é uma plataforma, é um sistema de monitoramento que hoje envolve 4 frentes de monitoramento. A ideia é colocar mais ainda, colocar mais funcionalidades de monitoramento dentro dessa plataforma. Então, eu vou falar um pouco de todos eles, um pouco de cada um deles e como é que o sensoramento remoto ele atua dentro desses monitoramentos, né? O que é usado, o que é utilizado, quais são as dificuldades, os desafios, né? As vantagens. Então, a gente tem esses quatro produtos de monitoramento hoje dentro do nosso sistema, dentro da nossa plataforma. Né? Então, vou falar um pouco dessas tendências, então, de sensoramento remoto. Primeiro, os dados. A gente falei com vocês que a gente comercializa os dados. Hoje, diferentemente de 20 anos atrás, ou até 10 anos atrás, a gente tem uma variedade muito grande de operadoras de satélites de observação da Terra. Aqui eu estou dando exemplo de algumas delas. Tá? São operadoras as quais a gente tem contrato hoje, mostrando o quê aqui? Que existe uma grande, não somente quantidade de sensores de observação da Terra, comerciais, mas também uma diversidade de sensores para vários tipos de aplicação. Resolução espacial, resolução espectral, resolução temporal, principalmente para monitoramento. Então, a gente tem toda essa diversidade. Né? Então, vou dar um exemplo aqui. A Maxar hoje, talvez, a antiga Digital Globe, né, era a dona do Iconos, primeiro satélite de alta resolução, né, que foi lançado em 1999, era GeoEye, aí virou Digital Globe, hoje chama-se Maxar. Né? A Maxar hoje, eu vou falar um pouco dela aqui, talvez seja uma das principais operadoras, né, das mais antigas operadoras de satélites de alta resolução. Né? Tem hoje vários subprodutos também que eles comercializam, que é uma tendência, tá, gente? A tendência hoje é a própria operadora oferecer os analíticos. Eu vou falar um pouco disso aqui também. Tem a Planet, talvez a Planet seja uma inovadora na questão do nanosatélite. A Planet tem 125 satélites em órbita hoje, 130, 125, varia um pouco, mas o satélite é um nanosatélite, é o tamanho de uma caixa de sapato, né, com uma extensão que é o painel solar para energia, né? Então, eles têm hoje 120 satélites em órbita e captam imagem todo dia da superfície terrestre inteira, do planeta inteiro. Né? Então, todos os dias tem imagens da superfície terrestre. Tem suas vantagens, que é a recorrência. Então, todo dia você vai conseguir ter acesso visualizar uma imagem. Mas tem a desvantagem. Como é um nanosatélite, tem problemas de geometria e de radiometria também. Né, na hora de fazer algum tipo de automatização, de detecção de mudança, por exemplo, ela vai apresentar, né, algum tipo de restrição com relação a isso. Tem as outras aqui, a maioria delas chinesas, tá? A 21AT, Space Wheel, CG Satellite, são chinesas. A CIS, ela é coreana, da Coreia do Sul. A Exospace é uma startup japonesa que já está com 6 satélites em órbita de média resolução, 2,5 metros no pancromático e 5 metros no mundo espectral. A proposta deles é também trabalhar com imagens diárias de toda a superfície terrestre. Eles vão lançar mais satélites, vão chegar a 10 satélites em órbita, mas não é nanosatélite, já é considerado um microsatélite, ele é maior, né? E é considerado um microsatélite. A Airbus, que é a dona do Pleiades, o Spot para mim
é um dos melhores satélites, das melhores imagens que são geradas hoje em termos de radiometria, de geometria, é o Spot 6.7, tá? Do 1,5 m de resolução na pancromática. Então, tem lá a sua qualidade. A Restec já trabalha com os modelos, o ALUS, são os modelos digitais de terreno. O ALUS também era a constelação da Restec, hoje eles têm o ALUS 3 também. E eu estou dando o exemplo da ICI, mas tem outras também de radar, que tem a mesma proposta. A ICI é somente imagem de radar, é uma finlandesa, uma operadora finlandesa, e ela só comercializa dados de radar de abertura sintética. E eles têm 27 satélites em órbita, né, com alta capacidade de respostas rápidas, porque o radar independe de condições meteorológicas e de luminosidade. Então, ele pode captar imagens com chuva, pode captar imagens à noite. Então, ou seja, eu consigo fazer, como eles têm muitos satélites em órbita, eu consigo fazer uma encomenda de uma imagem e 5 horas depois está na minha mão esse dado. O satélite passou na órbita, captou a imagem, até baixar o dado, até você trazer o dado para dentro do seu computador, e 5 horas está na sua mão. Então, é uma inovação também desse setor de sensoriamento remoto, né? E aí tem a Agência Espacial Europeia, que é Sentinel-1, Sentinel-2, e a OMIO. OMIO é uma operadora também chinesa, de Singapura, e ela detém hoje uma diversidade aí de mais de 100 satélites que ela opera, que ela administra, né? Vou falar um pouquinho de cada uma, que são só exemplos de imagem de satélites, você já deve ter tido contato, né, com esse tipo de dado. Os modelos digitais de elevação, que são extraídos da topografia, a gente chama de topografia do satélite. O que é essa novidade aqui, gente? Essa tecnologia tem mais ou menos uns 5 anos. Mas é para estereoscópio, que você faz o campo, amarração e gera o modelo? Não. Essa tecnologia, ela pega, eu acho que tem um vídeo que mostra isso, ela pega várias cenas com várias angulações diferentes, é processado sem a necessidade de pontos de controle em campo, e você gera os modelos digitais de superfície e terreno com essa técnica, com esses algoritmos. Então, é uma novidade. Você tem algoritmos altamente especializados que conseguem, utilizando vários tipos de várias cenas, gerar esse tipo de modelo. E a gente faz o ajuste na hidrografia, por exemplo, para dar fidedignidade a esses modelos também, né? Que só exemplo de simulação de inundação é muito utilizado para isso, estudo de dam break, né, em barragens, principalmente. Aqui também é um produto de sensoramento remoto, que é o LiDAR, né, o aerolevantamento, o laser scanner, né, que é de altíssima, muito mais preciso do que o satélite, né, também é um produto que a gente trabalha. Então, aqui, voltando na Maxar, né, dessa operadora. Igual eu falei, né, o Iconos, o QuickBird e o WorldView 4 são os 4 satélites, são 3 satélites que já morreram, eles já não operam mais, mas existem dados de acervo deles enormes. E está operacional hoje ainda o WorldView 1, GeoEye 1, WorldView 2, WorldView 3 e o WorldView Legion. Eles lançaram esse WorldView Legion esse ano. A ideia são 4 satélites e depois mais 2 satélites com 30 centímetros de resolução nativa. Ou seja, a Maxar ela inova nesse setor de alta resolução, entregando alta capacidade de aquisição de dados com altíssima resolução. Eles falam que esse satélite, que essa constelação, né, de satélites, ela consegue passar na mesma órbita 15 vezes ao dia. Capacidade, tá, gente? Não significa que o satélite vai coletar o dado. Ele tem a capacidade, a constelação tem a capacidade. Então, a Maxar, ela passa a ter aí um poder de aquisição de dados de altíssima resolução, talvez seja maior hoje, a maior operadora que tem essa capacidade para esse tipo de aplicação, né? Imagem de altíssima resolução. Esse aqui é um vídeo que
que mostra um pouco isso, né? E também mostra a extração de 3D, ou seja, a utilização desses dados. São várias cenas, eu estava mostrando, são várias cenas, através de algoritmos especializados, eles conseguem extrair o 3D, a topografia ou o modelo de superfície da área, utilizando somente dados de imagem de satélite de acervo. Então, essa não falar que é uma tendência, mas já é uma realidade, né, de mercado que existe, e a gente trabalha muito com esse produto, muito mesmo com esse produto de sensoriamento remoto. Então, cobertura é global, né, então você consegue ter todas essas perspectivas tridimensionais com dados de imagem de satélite. Qual que é a grande vantagem disso? É você ter uma... Como é que eu falo? Poder cobrir grandes áreas, né, a custos mais acessíveis do que um aerolevantamento, por exemplo. Você pode cobrir grandes áreas e trabalhar, por exemplo, até com monitoramento. Eu quero monitorar topografia. Não é muito comum, não é um projeto que cai muito para a gente, mas às vezes a pessoa quer monitorar um determinado tipo de dinâmica ali, topográfica e geomorfológica, e ele vai ter essa capacidade também de adquirir dados de forma rápida. Aqui é um exemplo também de uma novidade que a Maxa trouxe, que já outras operadoras também já estão aplicando, que é o High Resolution. Ou seja, ele pega uma imagem de 30 centímetros, tá, do lado esquerdo, e transforma ela em 15 centímetros. Ela não é captada em 15 centímetros de resolução. Ela é captada em 30 na pancromática. Mas existe um processamento específico que eles fazem que você consegue gerar 15 centímetros, que a gente chama de 15 centímetros HD, High Definition. É um produto deles, eles cobram por isso, tá? Isso é cobrado à parte. Mas é uma sofisticação, né? É uma novidade aí do mercado de sensoriamento remoto. Você já conseguindo pegar a 15 centímetros de resolução, mesmo não sendo nativo, mas você tem essa possibilidade. Eu falei da Omil também, que é uma operadora chinesa, né, que possui no seu portfólio mais de 100 satélites, de observação da Terra. Eu vou dar um destaque aqui, deixa eu ver, cadê ele? Earth Scanner. No Earth Scanner e no Daily Vision. Né? Acho que eu tenho esse aqui. No Earth Scanner e no Daily Vision. Por quê? O Earth Scanner é um sensor de 50 centímetros, capta imagens com 50 centímetros, eles têm 4 mais 6, tem 10 satélites em órbita, só que ele tem uma grande vantagem. A faixa de aquisição dele chega a 150 quilômetros, ou seja, quando ele passa na órbita escaneando a superfície, 150 quilômetros de faixa. Consegue cobrir grandes áreas em uma única passagem. Né? Então, isso é uma grande vantagem quando se trabalha principalmente com monitoramento ou com necessidade de aquisição rápida de um determinado dado, de determinada imagem. E o Daily Vision é 75 centímetros, é o satélite hoje que a gente está mais utilizando para monitoramento, os projetos que a gente tem de monitoramento. Por quê? Porque ele tem 54 satélites em órbita, 75 centímetros, 54. O que isso significa? Que 3, 4 vezes por dia o satélite, a constelação passa, né, na nossa área de interesse. Não significa que vai adquirir, né? Então, mas de qualquer forma dá mais segurança para a gente que trabalha com monitoramento fazer as entregas. Então, essa é uma vantagem do Daily Vision. Aí tem outros satélites também, né, que faz parte do portfólio, para mostrar mais para vocês essa diversidade, né, que existe hoje, quantidade e diversidade de sensores. Isso, se você pegar 10 anos atrás, talvez não tinha um quinto, um sexto do que tem hoje. E todo ano lançam-se dezenas de satélites com diferentes resoluções, com diferentes características, né, de diferentes operadoras, inclusive, confirmando essa tendência,
que é o quê? Você ter uma grande diversidade de dados, de possibilidades de consumir o sensoriamento remoto, de consumir simplesmente o dado ou algum analítico, que é o que eu vou começar a falar aqui, com o EarthDaily. A EarthDaily, para mim, hoje, a gente fechou um contrato com ele já tem uns 2 anos. Eles não tinham satélite em órbita. Aí a TecTerra fez um contrato de risco. Beleza, estou acreditando em vocês. Mas eles não tinham satélite, mas eles tinham já uma plataforma, um sistema de processamento de imagens com entrega de analíticos. Eles já tinham isso, já aplicavam isso utilizando dados gratuitos, como o Ciber, o Sentinel, o Modes, para entregar análises de diversos tipos de análise, né, de índice de vegetação, por exemplo, né, dentro da plataforma. Então, a EarthDaily, ela, de certa forma, não vou falar que ele inaugurou isso, mas ela vem intensificando essa ideia, né, essa questão do uso da nuvem, né, do processamento em nuvem e da inteligência artificial para entregar analíticos a partir de dados de sensoriamento remoto. Então, a proposta dela é justamente essa. Eu estou no Mundo Geo ali, porque eu falei no Mundo Geo sobre isso, né? O que ela apresenta? Ela apresenta os analíticos e ela vai lançar, agora em janeiro, fevereiro, vai lançar toda a constelação deles, né, com 10 satélites de média resolução, com 5 metros, e será um satélite hiperespectral. O que significa isso? Nós estamos falando de bandas, né, de possibilidades de vários tipos de análises que você consegue fazer com uma imagem de satélite. E ele já tem os algoritmos para processar esses dados e já entregar analíticos a partir dessa resolução espectral. Né? Então, são 22 bandas, é um satélite considerado hiperespectral, em função disso. Então, você tem, por exemplo, além das bandas, vamos dizer, normais, né, mais comuns, os satélites, né, o RGB, o IR, o infravermelho próximo, o Red Edge, né, o vermelho limítrofe, você vai ter vapor de água, o SUIR, você vai ter o metano, a banda metano, que, segundo eles, essa conversa com o pessoal da própria FD, essa questão do aquecimento global, das mudanças climáticas, isso vai ser muito utilizado, vai ter muita demanda para fazer análise de metano na atmosfera utilizando esse tipo de sensor. Por quê? Porque vai começar a ser exigido isso, né? Você monitorar esses gases, né, de efeito estufa, utilizando, no caso aqui, sensoriamento remoto, né? E outras técnicas também. E também essa aqui, ó, incêndios florestais. Vou até falar de uma demanda que a gente está negociando hoje, é um projeto para monitorar incêndios no estado inteiro da região amazônica, eu não posso falar ainda qual é, mas a pessoa procurou a gente querendo uma solução, porque a gente utiliza o INPE. O INPE te dá alertas a cada 7 dias. Né? Só que no 7º dia pode já ter ocorrido um incêndio ali que arrebenta tudo. Então, eles queriam algo que fosse diário, ou até mais de 2 vezes por dia. A EarthDaily, ela entrega. Hoje, ela utiliza um sensor de baixa resolução para essa entrega. Faz análise a cada 10 minutos. Então, a cada 10 minutos, você pode ter um alerta de incêndio utilizando essa tecnologia, os analíticos deles, cada 10 minutos. Com o lançamento da constelação, eles vão continuar entregando a cada 10 minutos, porém, com maior precisão. Né? Vai utilizar um sensor de média resolução, não de baixa. Então, assim, é uma negociação que a gente está fazendo porque eles estão procurando essa recorrência. Eles queriam alertas diários. Então, a gente consegue a cada 10 minutos, com essa inteligência, o sensoramento remoto permite isso, porque tem satélite que capta dado, e a inteligência artificial permite isso também, porque consegue processar em tempo recorde, em tempo hábil, para entregar o alerta a cada 10 minutos. Então, nós estamos negociando esse contrato lá, espero que ganhemos, né, isso aí, mas é uma tendência hoje
você querer ter essas recorrências quase que em tempo real, né, da observação da Terra, dos territórios, né? Então, aqui é só para falar um pouco desses analíticos, né, que eles têm, a constelação que eles utilizam hoje, e vai passar a utilizar a constelação própria no ano que vem, para gerar todas essas análises. São mais de 120 algoritmos, mais de 120 possibilidades de análise, de entrega, né? Muito utilizado no agronegócio. Eles conseguem trabalhar com uma análise histórica dos últimos 20 anos, para você entender como é que está a dinâmica daquele território, em termos principalmente de índice de vegetação, pensando no agronegócio, ou pensando numa dinâmica de floresta. Eles entregam essas análises, né, com gráficos, com estatísticas. E o agro utiliza muito, né, esses analíticos, né, principalmente seguradoras, bancos, né, que fazem esses monitoramentos. Então, voltando, isso aqui é uma grande inovação do mercado de sensoramento remoto, tá, gente? É uma grande inovação. E a gente entende, a gente como empresa entende que é um mercado ainda a ser explorado. É um mercado que vai ter muita demanda no futuro. Estou falando isso para estudantes de geografia também, né? Não só professores, mas estudantes também, que é uma tendência hoje, né? Quem quiser, tiver interesse em trabalhar com sensoramento remoto, o grande lance do sensoramento remoto é a inteligência que se aplica aí. Hoje em dia não é mais aquela simples interpretação visual, que ainda é importante, né? Mas hoje em dia, se não tiver a aplicação de inteligência artificial, de algoritmos, de análise, de estatísticas, o sensoramento remoto ele vai ser, como é que fala, subutilizado nesse aspecto. Então, a ideia é justamente trazer o que a UFD dele trouxe aqui para nós, dentro da nossa percepção, tá, de empresa, que é a possibilidade de você abraçar vários tipos de monitoramento dentro de uma única solução, de uma única plataforma. Falando um pouco também desse sistema nosso de detecção de mudanças, por que eu vou falar dele dentro desse contexto, né? Hoje em dia a gente está buscando que monitorar. Então, assim, você tem um sensoramento remoto, você tem dados, tem imagem de satélite, você tem, eu falei assim, de centenas de possibilidades de satélite de observação da Terra que hoje já existe. Resolução espacial, espectral, temporal, enfim. Várias operadoras mundiais, todo dia lançando satélite. Então, às vezes, até a gente que trabalha com isso não consegue acompanhar esse mercado. Sabe? Nem o operador que está lançando satélite que eu nem estou sabendo que existe. Né? Então, isso acontece, porque é muita coisa mesmo. Porque está todo mundo querendo observar a Terra, todo mundo querendo monitorar, fiscalizar, ou vigiar, né, a superfície. E a forma mais fácil, rápida e barata para se fazer hoje, né, que é utilizar a imagem de satélite, principalmente as imagens de alta resolução. No entanto, existe um mercado que está crescendo cada vez mais dentro dessa perspectiva de usar para monitorar, para vigiar a superfície terrestre, que o monitoramento. Então, hoje a gente tem possibilidades de monitorar com sensoramento remoto. Desmatamento, vegetação, seja desmatamento ou crescimento da vegetação. Novas obras e invasões, eu estou falando da coisa mais prática, tá, gente, que acontece de fato no dia a dia. Você tem possibilidade de monitorar várias outras coisas também, mas hoje, o que está caindo mais para a gente que está no mercado? São essas necessidades, que é desmatamento, novas obras, invasões, principalmente em áreas de risco, né, áreas urbanas, a movimentação de terra, que é através de técnicas de interferometria diferencial, principalmente barragens, eu vou falar um pouco dela aqui, barragens e saneamento, tem buscado muito essa técnica, também com sensoramento remoto. Os eventos meteorológicos extremos, isso vai cair, já está, mas vai se intensificar cada vez mais para monitorar essas cidades, né, as famosas cidades resilientes, né, que estão buscando aí desenvolver, né, que os governos têm buscado, né, essas cidades resilientes. E inteligência de mercado, que é uma coisa bem nova também, que a gente conseguiu enxergar agora, a possibilidade de usar o sensoramento remoto para inteligência de mercado. Vou falar um pouco também disso, tá? Então, os sistemas integrados,
Então, novas obras e invasões. O que a gente faz com isso? A gente já tem contratos para esse tipo de trabalho, tá? A ideia é, primeiro, você parte de um T0, que você tem o seu cadastro municipal, você tem o desenho da sua cidade, você tem o mapeamento dos lotes e de outras classes, né, que você queira monitorar. Você define isso, treina o seu algoritmo para isso, e o sistema ele vai começar a te apresentar o principal produto desse tipo de monitoramento, que são os alertas. São os alertas de novas obras, ou de algum tipo de invasão, ou de algum tipo de benfeitoria, que na comparação de uma imagem antiga para uma imagem recente, se identificou com inteligência artificial, de forma automática, se identificou alguma alteração ali que indique uma nova construção, uma nova obra. Para que a prefeitura quer saber disso? Melhorar a receita. Vamos ser românticos aqui, falar que não é, eles querem aumentar a receita com IPTU, fazendo cobrança. Por que um Conselho Regional de Engenharia, por exemplo, tem interesse nisso, o CREA? A gente tem contrato com o CREA agora, ganhamos licitação lá na Paraíba, vamos fazer João Pessoa e Campina Grande. O que eles querem com isso? Aumentar a receita. Na hora que identifica uma nova obra, uma nova construção, cadê a RT? Deixa eu recolher a RT da obra. O que a prefeitura pode ganhar também com isso? ISS. Tem uma nova obra ali, eu tenho que cobrar imposto sobre serviço. Então, o objetivo não é eu quero entender a dinâmica do meu território, verificar onde é que está em expansão, não sei o que lá. Pode até ter uma frente nesse sentido, principalmente quando se pensa em área de risco, né? Invasões, para fazer planos habitacionais, enfim. Mas, na essência, esse tipo de monitoramento é mais para aumento de receita. Ótimo, está sendo feito, a gente entrega esses alertas e, de certa forma, o gestor público, seja ele de um conselho de engenharia, seja ele de uma prefeitura, ele tem ali a informação do município dele, como é que está sendo dinamizado esse tipo de crescimento, né? Então, aqui é só para mostrar alguma estatística, né, os clusters de alertas por região. A gente fez esse trabalho lá em Brasília, no Distrito Federal, no ano passado. Aqui só, né, mostrando aqui um bairro, né, que foi detectado ali 633 alertas. A ideia é essa, ó. Não tem obra, tem obra. O software gera um alerta automático, tá? E esse alerta vai cair lá no e-mail do fiscal. E aí cai coordenada XY, se tiver geocodificado, melhor ainda, que já cai o endereço geocodificado, você já faz a rota e já entrega até a rota para o fiscal fazer a vistoria daquela obra. Tudo isso é automático, tá, gente? Tudo isso o software faz. Esse dashboard aqui é de um software da Hexagon. Alô? Esse dashboard aqui é de um software da Hexagon, que é o Map Enterprise, que é o que a gente utiliza. Eu falei que é automático, mas eu acho que acabou a bateria. Eu falei que é automático, mas eu acho que nem é bom falar que ele é 100% automático. Por quê? Porque como é alta resolução, às vezes pode dar um falso positivo, um falso alerta. Então, a gente sempre faz uma vistoria visual, mas a inteligência artificial, o algoritmo, o processamento específico, né, o fluxo de processamento específico, ele já economiza 80% do tempo. Tá? De análise visual, você consegue ganhar escala, porque você consegue ganhar análise de grandes áreas, de grandes territórios. Então, a ideia é justamente essa. Aqui, só para mostrar que a gente fez um trabalho em Salvador para identificar o surgimento de novas obras, né, antes e depois, e cruzar com os dados cadastrais da prefeitura. O que isso significa? Que, no caso aqui está vermelhinho, significa que o cara fez uma obra e não notificou a prefeitura que ele fez a obra. Ou seja, a prefeitura agora tem essa ferramenta para ir lá fazer a notificação e cobrar o IPTU, até mesmo o IPTU passado. A gente está conversando com potenciais clientes de área de prefeitura, que os caras querem 10 anos. Tem 10 anos que não atualiza o cadastro. Então, eu quero uma imagem cada ano ali para eu ver como é que evoluiu a cidade e cobrar IPTU retroativo.
Então, você imagina a receita que vai ter muita gente entrando na educativa, né? Mas você imagina a receita que o município pode ter com esse tipo de análise, né? Além do monitoramento futuro. Eu quero, sei lá, a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, eu quero fazer uma varredura da minha área de interesse aqui de monitoramento. Essa aqui é uma solução para mim que, assim como eu falei da Earth Daily, essa para mim é uma das soluções mais interessantes, que tem mais inovadoras e que a gente está investindo muito nela aqui no Brasil. Esse produto aqui, o Reticus, é uma solução de geointeligência para identificação e detecção de pontos de afundamento e soerguimento do terreno. Como é que a gente faz isso com imagem de satélite, no sensoriamento remoto? Uma técnica chamada interferometria diferencial, a partir de imagens de radar de abertura sintética, né, que é o INSAR. Com essa técnica, você utiliza imagens de satélite para imagem de satélite que vai identificar ao longo do tempo, claro, com análise histórica e também ao longo para frente, né? Como é que aquele terreno se comporta em termos de afundamento ou soerguimento dele. Como é que faz isso? Aí a imagem de radar vai te dar a diferença da onda, né, do rádio, né, vai dar a diferença, que é a interferometria diferencial, para identificar esse afundamento na resposta, né, do sinal. Então, a ideia é o que é? Qual que é a ideia dessa solução? Se você tem, por exemplo, na subsuperfície, né, algum tipo de alteração que vai refletir de alguma forma na superfície, com o afundamento da superfície, às vezes invisível ao olho nu, né, você tem esse problema, você vai causar e antes de causar algum colapso, você já faz a identificação daquele afundamento. Claro que a ilustração aqui já vai mostrar o colapso, né, esse vídeo. Como é que é feito isso? Com imagem de satélite, com imagem de radar. Tá? Então, é utilizado essencialmente o Sentinel-1, que é um dado gratuito, mas pode ser utilizado também outros sensores, né, comerciais, dependendo da característica que você queira do monitoramento, nível de detalhe, recorrência, né? Elas são combinadas para criar um interferograma que mostra as diferenças de fase das ondas de radar entre as duas aquisições, a aquisição passada e a presente. E aí sim vai te dar a diferença de terreno, né? Aí tem algumas técnicas aqui que é feito de correções e você faz a extração de informações de deformação. Elas podem estar associadas a movimentos do solo, principalmente em subsuperfície. Então a ideia é detectar com movimentos com precisão milimétrica, tá? É milimétrica mesmo a precisão desse tipo de detecção. A gente entrega como default análises históricas dos últimos 4 anos, ou até mais, dependendo, né? Se a gente pegar o acervo, né, do Sentinel-1 desde 2015, você pega o acervo do Sentinel-1, a gente consegue entregar até, 8 anos atrás, uma análise para você entender como é que está a tendência ali de afundamento, né, daquele terreno. Alto tempo de revisitação, a gente considera de baixo custo, e é de baixo custo mesmo, tá? Porque quando você detecta um movimento um afundamento em um determinado trecho, por exemplo, de uma rede de esgoto, antes que cause algum colapso, às vezes é por acomodação do próprio terreno, ou movimentação de veículos muito grande, o terreno afunda, vai causar um colapso na minha rede de água e esgoto. Eu tenho que ir lá antes corrigir isso. Por quê? Porque na hora que causa, o conserto daquilo é muito mais caro do que o investimento em 1 ano de monitoramento. A gente já fez essa conta já. De um pequeno trecho de uma rua que entrou em colapso, caiu, apareceu aquele buraco enorme, que a gente tem até visto muito ali, principalmente em São Paulo, né? E nenhum dispositivo de medição precisa ser instalado, é tudo sensoriamento remoto. Qual que é o resultado? Por exemplo, vai te dar pontos, o processamento desse dado, o processamento dessa informação, vai te dar aqui, nesse caso, uma nuvem de pontos que indica ali uma área de instabilidade, representada em vermelho, uma representação cartográfica, pontos em vermelho. Então, aqui, no caso, por exemplo, monitorar áreas com riscos de desabamento, né? Aqui mostrando o gráfico, precisão milimétrica, esses pontos aqui
com essas tendências, né, com essa tendência de afundamento. Então, mostra toda a estatística, que é o dashboard da plataforma. Barragens também, né, pontos de instabilidade, não somente na crista, mas também no entorno, né, nos bairros de entorno. Então, você pode detectar isso com essa técnica. Aqui tem um vídeo só para ilustrar o desenho de uma rede de água e esgoto que pode ser monitorada também com isso. Eu vou falar de um projeto que a gente fez com a Sabesp, lá em São Paulo. O que está em vermelho são trechos com afundamento. Então, a ideia é que a concessionária vá lá e já identifique aquilo, já faça lá o estudo já de geotecnia, que faça o geofone para ver se tem algum vazamento que está causando isso, e já faça a correção do problema antes de acontecer algum colapso. Aqui também serve para qualquer tipo de infraestrutura linear, né, essa solução. Aqui no caso rodovias, vias, né, a anel rodoviária, então quiser monitorar as concessionárias de rodovia, tem buscado também isso, para fazer esse tipo de monitoramento. Aqui também edificações, então você pode monitorar as edificações, já é uma sofisticação do algoritmo que ele consegue interpolar a informação do primeiro tipo de processamento e gerar algum tipo de análise já identificando edificações em afundamento, né? Então, isso também é uma possibilidade, tá, de geração desse tipo de produto. E o nosso trabalho que a gente fez na Sabesp. Então, tivemos um contrato lá. Eu gosto de falar porque foi uma experiência interessante com essa solução, com o Reticus, né, que é uma solução, só explicando, gente, é uma solução desenvolvida na Itália. A Itália é um país com muitos sismos, né? E todas as concessionárias de água e esgoto que tem lá têm problemas com relação a isso e precisavam monitorar. Então, essa técnica ela foi desenvolvida lá, principalmente, né? E agora a gente está trazendo aqui para o Brasil esse produto. Então, a gente fez um trabalho com a Sabesp para monitorar, primeiramente, elevatórios de esgoto, né, na região metropolitana. Todos esses pontos aqui são elevatórios de esgoto. E conseguimos identificar em alguns pontos, né, mostrar para eles em relatórios e em análises alguns pontos de afundamento, não somente em cima da elevatória, mas também nos bairros de entorno daquela elevatória. Essa aqui foi até um exemplo que eles estiveram lá e, de fato, detectaram ali um problema estrutural na elevatória, né? Então, a gente passou aqui para eles, olha, 60 milímetros de afundamento, bem dinâmico aqui a movimentação de terra ao longo do tempo, uma aceleração maior, talvez aqui nesse final. Aqui a gente cruza a informação com dados pluviométricos para saber se existe alguma relação com a quantidade de chuva e o afundamento também do terreno, mas nesse caso parece que não, né? Então esse foi um projeto que a gente fez para eles também, identificando nos bairros de entorno daquela elevatória também áreas com instabilidade, né, de afundamento do terreno. Fizemos também a barragem de abastecimento, uma das barragens de abastecimento de água deles, entregamos uma análise histórica, né, dos últimos 4 anos, e também do bairro de entorno, foi essa área aqui que a gente entregou o monitoramento. Identificamos pontos de instabilidade na crista, já sabido por eles, mas que não tinham nenhum problema, assim, identificado por eles que pudesse causar rompimento ou alguma coisa nesse sentido, né, mostrando aqui os pontos de instabilidade. Fizemos também para a própria Sabesp um outro projeto, que era monitorar já a rede de água e esgoto. E esse é o produto talvez mais inovador dessa técnica. Ele vai te mostrar justamente os trechos, né, já uma sofisticação do software, vai te mostrar os trechos da rede de água e esgoto que estão com algum problema de afundamento. Então, a gente fez para a Sabesp isso, detectamos aqui todos os trechos, entregamos todas as estatísticas com relação a essas medições, né? E a Sabesp tem que fazer, né, ou vocês fizeram, fazer essas investigações, né? Então, a ideia é mostrar o trecho da rede deles, essa rede deles, eles que passam para a gente, não é a gente que desenha, eles passam para a gente só monitora em cima dessa informação que eles passaram. Então, aqui tem todos os atributos da rede. Por que está vermelho? Porque está afundando o terreno e tem que fazer uma investigação, tem que fazer uma intervenção antes que ocorra um colapso, um problema maior. E aqui é uma ideia que eu igual te falei, aqui eu trouxe só um exemplo, tá, de
de uma experiência que o pessoal da Redcos teve no Reino Unido, dessa concessionária, né, que eles fizeram uma área, o monitoramento de uma área, 24 segmentos foram sugeridos pelo sistema, né, pelo software, 14 foram inspecionados por essa operadora, 8 apresentaram problemas potenciais de dano. O que eles falam com a gente? Eu até recebi um e-mail desse cara aqui sobre isso, eu perguntei para ele, ele falou assim, a gente salvou 90% de investimento, de gasto, atuando diretamente nesses segmentos, a gente economizou 90% em recurso comparando com o investimento feito no sistema de monitoramento, nesse sistema de monitoramento. Então, assim, economiza mesmo. Então, se você, vamos supor, tá? Estou dando um exemplo, 90%, vamos falar isso, o cara investiu 1 milhão de euros no sistema de monitoramento, ele deixou de gastar 6 milhões, mais ou menos, em correção. Né? Então, valeu a pena, porque deixou de gastar 6 milhões em correção de problemas estruturais, qualquer tipo de dano. Né? Às vezes um trecho que rompe, afunda, o asfalto rompe a rede, você já, só de consertar aquele trecho, você já paga o investimento do sistema de monitoramento. Porque você imagina, tem que fazer o asfalto de novo, tem que fazer a rede de novo, de água, de esgoto, fora a água que você perde, fora o esgoto que vaza, fora a imagem da empresa, que é o intangível, que fica queimada, né? Pô, tá deixando vazar esgoto ali. Então, assim, você tem uma série de problemas num trecho de rua de 100 metros, você pode evitar isso com esse tipo de sistema. Né? Isso aqui é para mostrar mais desmatamento de incêndios, eu já falei um pouco lá, que a ele vai estar trabalhando com isso, então a gente também já tem um sistema nesse sentido, que detecta a perda de vegetação de forma automática, tá? Essa é 100% automática. Então, você tem, aqui só para mostrar, ilustrar, né? Você tem perda de vegetação, que é a geração do alerta e toda a estatística em cima daquilo, tamanho de área, a data das imagens e tal. Aqui, utilizando o radar, principalmente a área amazônica, é uma necessidade utilizar a imagem de radar. Aqui, de novo, né, as estatísticas e tal. E aqui, incêndios. Então, existe também essa técnica, né, tudo automatizado, por software, com imagem de satélite, para detectar e mensurar incêndios florestais. E esse aqui é a última parte que eu vou mostrar, que é o monitoramento de pronta resposta, que eu falei da ICI, né, lá no início, falei que é uma operadora que tem 27 satélites em órbita, que é radar de abertura sintética, com alta capacidade de aquisição, poder imaginar a mesma área de 3 a 6 vezes por dia, independentemente de cobertura de nuvens, independentemente de luminosidade. A ideia dessa técnica, desse sistema, dessa frente de monitoramento, é monitorar enchentes, potenciais deslizamento e trabalhar em apoio e gestão de crise. Como é que é feito isso? Primeiro, você tem um alerta meteorológico. Então, o clima-tempo, o CEMADEM chegou e falou, ó, Belo Horizonte vai chover 200 milímetros amanhã. Quer dizer, um alerta meteorológico, vai cair uma chuva gigante aqui amanhã. O que a gente já faz? A gente já encomenda a imagem. Porque esse sistema permite que eu programe o dia e a hora que eu quero aquela imagem, daquela área que vai chover 200 milímetros. Porque eu quero monitorar ali em tempo quase real, tá, a enchente, a inundação que vai ocorrer possivelmente, né, com 200 milímetros de chuva, vai ocorrer possivelmente. E ali eu posso ter recorrência, ali eu quero, sei lá, 2 vezes por dia eu quero uma imagem nova da área que eu estou monitorando. Eu posso ter essa possibilidade. Aqui a gente fez em General Câmara, no Rio Grande do Sul, no último ciclone que teve lá. Nós captamos imagem no dia seguinte da chuva, né, da principal chuva, e essa mancha em azul, após o processamento, né, essa mancha azul, ela mostra a área que foi inundada, né, da cidade. Quase que a cidade inteira, praticamente. Né? E aqui você pode fazer medições, se tiver... né, se for necessário, né, se for necessário fazer as medições, a área que foi inundada, volume de água, enfim, se você tiver os dados 3D da cidade, por exemplo,
né, das edificações, o cadastro, ainda pode quantificar as edificações que foram atingidas, mapear com precisão as edificações que foram atingidas, já fazer o plano de salvamento, gera os alertas, enfim, tem todas essas possibilidades, né? Que foi, eu acho que foi na Flórida, né, o último furacão que teve lá, eles fizeram esse mapeamento lá também, isso não foi a gente, tá? A gente pegou um trabalho que a RCA fez, de mapear as áreas que foram inundadas no último furacão. Isso sim, no dia seguinte, até no mesmo dia que está acontecendo o furacão, você consegue pegar essas imagens e processar e entregar esses analíticos. E o último é a parte da inteligência de mercado, que eu falei lá no início. É uma coisa muito nova para nós também, né? Mas é uma possibilidade de aplicação do sensoriamento remoto, né? Através de imagem de radar, que no caso um dia de movimentação de containers. Ah, mas o que o cara quer saber com containers? A gente teve até numa das empresas que atuam no Porto de Santos, eles tinham interesse em monitorar um concorrente. Ele queria ver se o pátio do concorrente estava cheio de container, porque o que eles fazem? Se o pátio do meu concorrente está cheio de container, eu não posso voar com um drone lá para ficar monitorando e focando. Mas se está cheio de containers, se a movimentação dele está baixa e ele já não tem mais espaço, eu vou captar o navio que está chegando aqui para alugar minha área para ele. Então, ele consegue monitorar isso do concorrente dele e vai atrás dos potenciais clientes para poder, olha, o concorrente está cheio, vem para mim aqui que aqui tem espaço para guardar meu container aqui, o seu container aqui na minha área, né, no meu pátio. Então, é uma aplicação, mas o mais interessante que a gente fez esse piloto com uma empresa de mineração aqui de Belo Horizonte, que é monitorar pátio de sucata com um radar. Então, ou seja, aqui a gente pegou 3 dias seguidos, tá, um por dia, para ver a movimentação das pilhas de sucatas do pátio e entender como é que está essa dinâmica. Aí você consegue extrair volumetria, você consegue extrair ocupação de estoque, a volumetria saber se o seu concorrente, se ele está vendendo ou se ele está estocando sucata. Porque sucata é uma commodity. Se o seu concorrente está com pátio vazio, é porque ele está vendendo. O preço da sucata é 1. Se o seu concorrente está estocando ou seus concorrentes estão estocando, a tendência de preço é outra, né, da sucata. Então, a ideia era utilizar o radar, a imagem de radar, para monitorar o concorrente. Aí vem uma questão de compliance, como é que fala? Sigilo industrial, espionagem industrial, que eles entraram e não fecharam o contrato com a gente. Mas é interessante a aplicação. Estou mostrando aqui uma aplicação com sensoriamento remoto, que no caso é radar, tá, gente? Que atua nesse tipo de análise, né? Aqui é só para ilustrar também a área portuária sendo monitorada com change detection de um dia para o outro, né? O que movimentou de navio, é uma outra aplicação também com radar, né? É muito utilizado, no Brasil não é utilizado, mas na Europa, Estados Unidos, no Oriente Médio, é muito utilizada essa técnica aqui para monitorar a movimentação de embarcações. Então, sim, o que eu quis mostrar nessa apresentação, foi até delongou um pouco mais. Mostrar o seguinte, você tem hoje grande diversidade de sensores, né, de possibilidades de observação da Terra, com resoluções espacial, espectral, temporal, de várias operadoras, então cada dia que passa, cada vez mais. Mas a maior tendência desse mercado, né, para mim, tá, eu como empresário, né, vendo esse mercado se movimentando todos os dias, é o analítico, tá? É entregar a análise a partir de inteligência artificial, a partir de processamentos específicos, a partir de algoritmos sofisticados. Cada vez mais essa é a tendência do sensoriamento remoto na nossa visão. O que a gente vê hoje aqui, pensando em mercado, até no mercado público, mercado privado e mercado público também, o que o cliente quer, né? Ele quer o alerta.
quer saber como é que você captou esse alerta. Ele quer o alerta com precisão, com assertividade. Então, hoje, o que a gente entrega? Uma plataforma web, é um login e senha. O cliente vai entrar e ver o alerta dele e vai ter um relatório que a gente entrega para eles também. Né? Um relatório de detecção. Acabou. Não quer saber se usou a imagem X, Y, Z, qual a resolução. Né? Aí, o que ele quer? Eu quero imagem toda semana. Quero monitorar toda semana. Então, nós vamos ter uma constelação de uma operadora chinesa, ou japonesa, ou norte-americana, que vai atender. Eu quero visualizar o veículo novo que apareceu ali. Alta resolução. Um custo diferente. Não, eu quero só ver se teve uma modificação, vamos usar a média resolução, que é um custo mais barato. Mas, no final, o que ele quer é isso aqui, é essa inteligência, é essa análise, é essa estatística, é esse relatório. Então, é uma tendência de busca hoje do mercado de sensoramento remoto, que há 20 anos atrás, quando eu comecei, não. As pessoas queriam comprar imagem, abrir no ArcGIS, ou no QGIS, ou no MapInfo, e mapear e visualizar e interpretar. Hoje não, hoje o cliente ele já quer o analítico, o algoritmo. Então é interessante que quais são os desafios desses tipos de projetos, né? Capacidade de aquisição de dados a gente tem, mostrei para vocês. Questões meteorológicas, cobertura de nuvens, vai para o radar. Né? Se a necessidade é recorrência, o radar, você consegue extrair muita informação do radar. O radar é muito pouco usado no Brasil, não existe uma cultura de uso de radar. Mas é fantástico a capacidade que ele tem de entregar informação, entregar análise. Né? Assertividade na geração do alerta. Já estamos conseguindo cada vez mais automatizar a geração de alerta com alta precisão. Baixo falsos positivos, baixo falsos negativos. Aperfeiçoamento dos algoritmos de processamento e capacidade de resposta do cliente. A capacidade de resposta do cliente não é ao cliente, é do cliente. É interessante porque assim, não adianta nada eu entregar um analítico para ele todos os dias se ele não tem capacidade de fiscalizar. Isso pode queimar o nosso projeto. Né? Porque assim, a gente teve uma experiência em Brasília, no Distrito Federal, com o CREA de lá, a gente entregava os alertas, teve um relatório que foram 160 alertas, o cara falou, não tem fiscal para fazer essa fiscalização. E aí começa a queimar seu produto. Isso não serve para nada, sabe? Aí fica chato, né? Mas é uma preocupação nossa também essa questão, porque a gente vai conseguir gerar alerta, respostas de monitoramento muito mais rápido, cada vez muito mais rápido. Né? Então, é um desafio também. Então, pessoal, eu queria passar esse recado, né, para vocês que estudantes ou professores ou futuros consultores, enfim, que nesse mercado de sensoramento remoto, que eu estou há 20 anos, mais ou menos, ele criou-se nos últimos anos essa tendência. A entregar o analítico, a análise do dado, é o mais importante hoje, tem sido muito mais buscado aí pelo mercado, seja ele público, seja privado. Eu acredito que até na academia também, né, a gente tem visto também essa mudança, né, essa busca desse tipo de... Até em pesquisas, né? Pesquisar mais algoritmos, enfim, usar mais a questão da análise de sistemas. Né? Então, fica o meu recado aí para vocês sobre essas tendências e obrigado aí pela oportunidade. Meu contato está aqui. Ó. Você desligou aqui? Tá acabando essa aqui. É isso. Tá vermelho. Queria agradecer aqui ao Christian. Gente, só para dar um contraponto aqui nessa questão do sensoramento remoto, falar um pouco da minha experiência também. Eu eu sempre gostei. Fiz geografia na década de 80, me formei em 1990, janeiro de 90. Entrei para o INPE em 92, e nessa época
a gente tinha basicamente 2 satélites, que era o Landsat e o SPOT. A gente não tinha muita opção. Ou pelo menos o governo brasileiro, à época, que era o governo Collor, quando eu entrei, né? A ciência e tecnologia estavam lá no chão, no lixo, né? E, assim, o INPE não tinha dinheiro para manter o contrato, porque tanto o Landsat quanto o SPOT, o INPE tinha uma licença que era paga anualmente, era 100 e tantos milhões de reais, uma coisa assim, para ter livre, baixar qualquer imagem que quisesse de qualquer época, né? E o que eu acho engraçado, eu ia trazer, mas eu acabei esquecendo aqui, que a década de 80 foi uma década, 80 não, de 90, né? Foi uma década que, para mim, foi muito rápida, né? Muito rápida no seguinte sentido, eu entrei em 92, para você ler uma imagem de satélite do INPE, você tinha que chegar lá para o cara, do laboratório dele, era um rolo de fita desse tamanho, né? E o cara virava para você: que horas você quer essa imagem amanhã? Né? Então, era um processo demorado, né? E você trabalhava em estação. No segundo ano do mestrado, o mestrado na minha época eram 3 anos. No segundo ano, aquilo virou uma fita, a mesma imagem virou uma fita streamer, que é uma fita tipo um VHS mais fininha, tá? Que cabia aquilo ali e que você enfiava igual um videocassete. No terceiro ano do INPE, já era uma fitinha dática desse tamanhozinho, aquelas fitas de VHS antiga, né? Com capacidade, e cada de um ano para outro mais que dobrava, né? Ou seja, um computador em 95, foi o ano que eu saí de lá, o HD dele era 10%, menos de 10% do HD desse meu celular aqui, né? Então, você tinha que trocar de computador de 2 em 2 anos, ano e meio, década de 90, né? E, à época, por exemplo, você tinha nas empresas, né, toda empresa que mexia com meio ambiente, com qualquer coisa, tinha um setor programado para geotecnologias, né? Então, você tinha um cara que mexia com TI, que é o cara que é da manutenção, os computadores, manutenção, você tinha que comprar o software, você tinha que não sei o quê e tal. Tudo é feito dentro de um sistema próprio, né? Hoje em dia, isso foi evoluindo com o tempo, né? Não só as metodologias, mas os satélites, a partir... Então, até o final da década de 90, começo dos anos 2000, né, as resoluções que a gente tinha nos satélites, 30 metros, 80 metros, eram tudo para estudo regional. Então, você não tinha possibilidade de estudo em detalhe. O intraurbano, né, dentro da área urbana, você tinha pouquíssimos estudos, né, e eram todos muito, assim, superficiais, tipo assim, porque você pensar que um pixel de 900 metros quadrados numa cidade, aquilo tinha uma mistura de elementos ali dentro muito grande. E com o tempo, né, a partir do Iconos, né, que foi o primeiro, né, 99, isso aí foi crescendo. Então, assim, a partir dos anos 2000, a gente viu o crescimento de estudos muito localizados. Estudo, gente, para falar assim, ó, quando a gente tenta... Você me assustou, viu, com essa palestra sua. Pelo seguinte, a gente se vê num Big Brother cada vez mais, né? A gente está sendo vigiado, tudo que a gente faz, que a gente produz no espaço, qualquer alteração que a gente faz no espaço, ela tem possibilidade de ser monitorada, né? E as pessoas saberem o que você está fazendo dentro daquele espaço. Cada vez mais isso está acontecendo, tá? Pelas resoluções espectral, espacial, temporal, radiométrica, com capacidade de processamento, de introdução de inteligência artificial dentro desses sistemas, de aumento da complexidade como é que fala? Da matemática, né? Da matemática, da computação mesmo, dos algoritmos ali dentro envolvidos, da complexidade deles, cada dia mais atualizado. E eu estava conversando com o Christian, antes daqui da palestra, e uma coisa que eu acho, assim, é claro que é muito importante que a gente saiba a técnica,
tá? Que a gente saiba mexer em software, que a gente saiba mexer tenha um conhecimento, por exemplo, assim, ó, se eu pegar uma banda, somar com ela, dividir, subtrair uma banda da outra, dividir pela soma delas e tal, o que isso está representando para mim? A gente tem que entender esse mecanismo. Mais do que isso, de saber essas configurações todas, eu acho que o papel do geógrafo dentro disso, tá? Não é nem o papel de se aprofundar muito nisso. Ele tem que ter conhecimento de tudo. O geógrafo, ele é um pouco, no meu ponto de vista, ele é um pouco, tem que saber de tudo, pelo menos um pouco de uma determinada área, né? Que a gente não dá conta de saber tudo. Mas, assim, a gente, mais do que saber a técnica em si, eu acho que o geógrafo, a grande saber do geógrafo é a análise, saber fazer uma análise correta daquele dado, se aquele dado está correto, se não está, o que aquilo significa, né? Saber pedir para outros profissionais, não, então isso aqui não está bom, então saber para quem pedir novos dados, o que tipo de processamento você vai precisar mais para frente, na sua pesquisa, no seu trabalho. Então, o papel da análise para o geógrafo, eu acho que ela é essencial. E o sensoriamento remoto me assusta, porque, assim, nós estamos sendo vigiados, né? Daqui a pouquinho a gente não consegue nem sair do planeta mais, se a gente não cuidar dele, viu? De tanto satélite que você tem ali, daqui a pouquinho você não consegue um foguetinho para você ir embora daqui. Então, vamos cuidar desse planeta que nós temos aqui, viu? De tanto lixo que a gente está tendo lá em cima, tá? Mais uma vez, obrigado, Christian. Eu que agradeço. E aberto agora as perguntas aí de vocês, se tiverem. Eu posso fazer. Bom dia, Felipe, bom dia, professor. Sou o Douglas, estou no segundo período de geografia. Fiquei curioso quando você falou que você está há muito tempo em análise de sensoriamento remoto, e você comentou que no começo você vendia as imagens, os arquivos, e eu queria saber como que você fazia. Eu dei uma olhada no site, o Sensor postou, vi que você trabalha com uma tendência de satélite, e eu queria perguntar como funciona o mercado de venda de imagens, sensoriamento remoto. Você também comentou que você tinha parcerias com algumas empresas, algumas coisas. Como funciona se você revende, você faz um trabalho de análise para o cliente, ou varia o que o cliente quer? É isso. Microfone. Pega o microfone. O que dá para falar? Todo mundo ouve. A gravação. Tá. Ô, Douglas, obrigado aí pela pergunta. Como é que funciona isso? Primeiro, a gente tem essas operadoras mundiais, que eu mostrei, a gente tem que fazer um contrato com elas. Nesse contrato, a gente se torna um autorizado a fornecer, a distribuir esses dados. Esses dados, eles não são simplesmente pegar um GeoTIFF e te entregar. Tem uma, a gente chama de licença de uso de imagem. Então, a gente tem que ter esse contrato com essas operadoras. A gente tendo esse contrato, a gente está autorizado a pegar um dado de uma determinado satélite e entregar para o cliente. A licença de uso está em nome desse cliente, não é em nome de nós. A gente é só um intermediário para isso. Então, é assim que funciona, primeiramente, esse contrato, né? Então, é necessário a gente fazer isso e temos essa autorização. Agora, é um mercado que, como eu falei, 20 anos atrás, a gente revendia esse dado. Hoje, a gente já não está... Tem ainda, tá? Tem muito interesse de clientes e tal, de comprar somente o dado, mas a gente também já está entregando os analíticos, né? Então, a gente pega a informação, transforma essa informação ou num sistema de monitoramento, com change detection automatizado, ou num mapeamento simples, né? Seja por interpretação visual, seja por algum tipo de técnica automatizada de detecção de feições e tal. Então, a maior procura hoje, os contratos maiores, inclusive, falando já do mercado, né? São contratos de transformação do dado em análise. Então, essa é a nossa frente principal hoje. Boa tarde, meu nome é Alex, eu não sou geógrafo, mas estou cursando também geografia.
mas eu me vejo um pouco, me espelhei um pouco em você também. Eu sou administrador, já atuo em comércio exterior há muitos anos e geografia sempre foi um sonho, mas eu nunca pude realizar. Então agora eu estou mexendo os pauzinhos para começar essa minha nova perspectiva profissional. Com relação ao Parque Lagoa do Nado, aquela contenção que acabou descendo o lago, né, o censuramento remoto, ele poderia ter sido utilizado para poder ter prevenido. E a sua opinião, ou não sei se vocês poderiam dar essa opinião, o que poderia ter acontecido, porque está tendo muita controvérsia, inclusive interesses econômicos, para não esvaziarem mesmo a lagoa, e outro projeto lá até de construtora. Eu falo isso porque eu moro lá, eu moro a um quarteirão da Lagoa do Nado, então, assim, o pessoal, a comunidade está muito assustada. E se vocês teriam algum recado, alguma informação a respeito. É interessante a pergunta que eu falei, né, agora há pouco sobre uma técnica de interferometria diferencial utilizando radar. Você consegue identificar movimentos milimétricos na superfície, né, seja afundamento ou algum soerguimento, utilizando a imagem de radar, né, e processamentos e fluxos de processamento automatizados e algoritmos especializados nisso. Tem sim, existia essa possibilidade. Isso é muito utilizado em barragens de mineração. Essa técnica está sendo muito utilizada em barragens de mineração e agora também em barragens de abastecimento de água. A Lagoa do Nado não se pode comparar, né, o tamanho do barramento com um fundão da vida, né, ou mesmo qualquer ali que a base é das flores, né, que é da Copasa e tal. Mas assim, é uma técnica que poderia ser aplicada, assim, né, até para entender como é que estava ali essa dinâmica geomorfológica. Agora, eu não sei o que causou esse rompimento, né? Se foi excesso de água ou se foi algum tipo de problema geotécnico mesmo da estrutura. Aí tem que fazer essa investigação. Mas essa técnica ela pode ser assim, utilizada para monitorar barragens. Eu acho, sinceramente, pelo que eu vi por alto, né, é um pouco de excesso de chuva que você teve ali, né? Talvez também falta de fiscalização da qualidade daquele barramento, eu acredito muito nisso, né? E eu conheço aquela área desde a época de estudante, que foram os trabalhos nossos aqui, inclusive, que favoreceram a criação daquele parque, aqui do curso de Geografia, né? Eu acho que vocês não devem deixar isso acontecer, né? Aquilo foi um movimento grande de estudantes, da comunidade à época, e eu acho que isso tem que ser retomado lá, não deixar virar. Belo Horizonte, ele não tem, o grande problema de Belo Horizonte hoje é que você não tem espaço mais para expansão urbana dentro do município, né? Então, qualquer coisinha, qualquer lotezinho vago, eles estão querendo botar olho grande ali. É não deixar. Posso? Christian, achei muito interessante o início da sua apresentação, que você fala da sua trajetória, porque eu sou uma agrônoma doutora em geografia. Então, assim, quando a gente vê outros colegas, que nem o que fez a pergunta, e tem uma carreira tão, assim, que parece uma mudança de rota, mas quando você vai olhar no detalhe, não é bem assim, eu acho que é bem interessante para a gente ampliar nossos horizontes. E a geografia, eu falo que eu entrei aqui muito sem saber o que era no doutorado e terminei completamente apaixonada. E aí eu vejo que falta muito um entendimento do todo, pensando em sociedade, do que são os dados, do que são as informações produzidas com um olhar geográfico. Ultimamente eu tenho estudado muito análise de dados, processamento de dados e convivo muito com pessoas que estão no mercado. E eu vejo que esse tipo de informação, o mercado ele é carente disso. Eu não estou falando para empresas de mineração ou para empresas ligadas para algum setor ambiental. Vamos pegar uma empresa de varejo que tem a pretensão de expandir em X% de lojas no período tal.
ele tem que saber por onde começar. Dados econômicos são considerados, uma série de dados sociais são considerados, mas esses dados que poderiam vir do sensoriamento remoto, quando é considerado, ele é tangenciado. E aí eu vejo que tem uma questão, que é entregar um mapa para esse pessoal. O setor de análise de dados, eu falo isso porque meu marido é da parte de análise de dados, ele comanda a equipe de dados, eles mal sabem trabalhar com esses dados. Então, eu penso que o olhar geográfico, os profissionais que estão sendo formados aqui, têm um papel diferencial dentro do mercado e que talvez não visualizem com tanta clareza, que é pegar esses mapas, pegar a ferramenta de sensoriamento remoto e traduzir isso em informação compatível com o mercado. E aí eu queria ver qual que é o olhar da empresa, qual que é o olhar seu como profissional que está atuando aí na área quanto a isso. Eu vou complementar também, estou fazendo um pós-doutorado aqui e trabalho como consultora ambiental também, e percebo essa carência, inclusive desse olhar geográfico bastante analítico, né? A gente trabalha bastante com geoprocessamento, seja para análise para o governo ou mesmo para empresas, né? Essa dificuldade que a pessoa que faz o mapa não sabe escrever sobre o mapa, né? Eu tenho visto isso bastante no mercado, no governo também. A gente tem trabalhado agora com uma equipe bastante multidisciplinar com os dados geoespaciais relacionados a desmatamento, inclusive vinculados ao Pangia, que tem uma capacidade de rodar a imagem muito forte, né? E como apresentar esses dados para a sociedade, ou seja, como organizar esses algoritmos e como apresentar isso de uma forma amigável, né? E aí a gente precisa ter o entendimento do algoritmo, o entendimento da imagem, o entendimento do dado, e eu acho que a gente tem muito a contribuir e está perdendo o bonde da história. Eu acho que a geografia ela é mestre em perder o bonde da história, assim, na minha humilde opinião. Então, assim, como colocar um pouco luz a essa questão, e aí, inclusive, fazendo um pouco advogado-diabo, inclusive dos dados, qual que é o limite desse processamento e a necessidade de ir a campo, inclusive, para fazer algumas checagens. Falo isso, inclusive, por esse projeto que eu estou vinculada ao Pangia, que a gente tem um problema muito grande com as bases de dados, são bastante deficitárias, e até mesmo questões práticas aqui para as empresas de mineração, que eu acho que é uma realidade bem forte aqui em Minas Gerais. E uma coisa que a gente sofre muito é questão ambiental, questão socioeconômica, não precisa ir para campo. É só olhar a imagem, é só ver o dado que é suficiente. Vamos colocar uma barragem ali, a gente faz um indicador e está tudo certo. Se vai ficar em cima da cabeça das pessoas, tudo bem, porque o indicador matemático, o algoritmo responde, né? Então, como também entender um pouco melhor essa interface do algoritmo, da imagem e da necessidade de ir a campo e fazer essa sensibilização também. Oi. Alô? Então, primeiro, essa questão que eu falei agora aqui, que eu acho que a tendência é, de fato, cada vez mais, isso é a minha visão, tá? Cada vez mais o cliente, o consumidor está buscando mais o dado já mastigado, né, que é o alerta. A gente falando em monitoramento, ele quer ver o alerta. Ele não quer saber como é que foi feito esse alerta de desmatamento, de incêndio ou de invasão de uma cidade. Então, isso tem feito com que a gente, também os setores, os parques tecnológicos, as universidades, estejam cada vez mais focando as formações, que eu estou enxergando, né, em algumas instituições, na informatização. Então, por exemplo, o geógrafo, analista, ele hoje, na minha opinião, tá? Ele hoje, se ele não tiver uma noção mínima, igual o Helder falou, operacionalizar software é importantíssimo, porque a partir dele você vai conseguir o entendimento dos tipos de processamento, de análise, de resposta que você vai dar no seu trabalho. Só que tem uma outra frente que já também está dentro dessa ideia do software, que é
desenvolver os algoritmos, os fluxos de processamento e automatizar esses fluxos. Então, ou seja, você saber processar, primeiro, é o primeiro passo, você usar um herders da vida, por exemplo, para pegar um herders, eu sei entregar, pegar uma imagem bruta, entregada, processada, corrigida, autorretificada. Mas eu preciso entregar além disso. Então, ele vai ter que ir além do simples processamento. Então, vai pegar o próprio herders, tem algoritmos fantásticos e fluxos de processamento fantásticos, e entregar ali um analítico. Esse analítico que é o que o cliente precisa, que é o que o usuário leigo precisa, que é entender o alerta, é o ponto que ele entende daquele desmatamento que ele está monitorando. Como é que eu vejo isso? Ele vai abrir um website lá e vai ver um mapa do Brasil com pontos. Aqui tem desmatamento, aqui tem desmatamento, aqui tem desmatamento, está aqui com estatística tal, a área tal, com a tabela, né, de desmatamento. Então, essa é a questão. Agora, falando a questão também do campo, né, dos indicadores e tal, eu trabalhei com plano diretor há muitos anos. E os planos diretores, eles são integrados. Então, a gente sempre interagia com outras equipes de arquiteto, urbanista, economista, os administradores públicos, a população, eram audiências públicas direto. Então, a construção de um plano diretor, ele prevê essa interação com várias qualificações, várias especialidades. Então, assim, eu enxergo que você definir um determinado local, estudar um determinado local para a implantação de um McDonald's da vida, aí você tem que trabalhar não só com indicadores socioeconômicos, mas com a questão geoespacial também. Né? A gente chama de geomarketing até, né? É uma área. E o sensoramento remoto ele pode ajudar, por exemplo, no entendimento da distribuição dessas estatísticas, né? Então, você visualizar a sua cidade mesmo. Né? O cara quer visualizar, quer o Google Earth. O usuário final ele quer ver o Google Earth, ele quer ver ali o lote dele, ele quer ver a rua que ele transita, enfim, também vai ver o 3D ali com aqueles carros Street View, né? Também utilizado hoje muito para cadastro. Então, eu entendo que é tudo um conjunto de técnicas que, sendo bem utilizadas, pode dar para o usuário final, o objetivo é esse, dar para o leigo consumir aquilo sem precisar pensar muito, que é o que ele quer, é o que o cliente quer. Eu falei isso, o meu cliente ele quer o alerta, ele quer ver o negócio pronto, não interessa qual tipo de sensor que foi utilizado, qual técnica que foi utilizada, para ele não interessa. Quem cabe a nós, técnicos, consultores, acadêmicos, enfim, fazer isso acontecer, facilitar esse acesso a essa informação. Posso falar uma coisinha aqui também? Eu acho também que essa alta resolução desses satélites ultimamente, né, o que o Cris está falando que o cliente quer o alerta, ele não necessariamente ele vai interagir ter um entendimento de um processo que está acontecendo ali. Ele pode ter um entendimento do local. Tem construído, eu vou precisar do IPTU, sei lá, alguma coisa assim, está caindo, está sendo destruído e tal. E esse entendimento do mapeamento que você falou, que existe uma carência mesmo, né? Ele é complicado, né? Eu acho que isso é um pouco geracional também, e culpa nossa, da gente não ter muito isso não é o nosso laboratório, assim como a biologia tem um laboratório, a química tem um laboratório dela, o nosso laboratório é um mapa, né? E a gente não usa bem esse laboratório, né? No ensino fundamental, no ensino médio. E eu acho que isso é uma questão que teria que melhorar, até para a gente ter capacidade de fazer uma análise, né, de um determinado... Não entender só o local, entender um processo, né, de uma região. Respondi? Mais alguém, gente? Mais alguém? Acabou a bateria, não? Não, acabou não. Eu tinha desligado. Ninguém? Agora acabou. Bom, então vamos encerrar por hoje. Tá? Mas à noite tem abertura, né? Você que vai fazer a palestra? Não.
Ah, é mesmo. Não, tranquilo, então. Gente, então, muito obrigado pela participação de todo mundo. Tá? Nós finalizamos aqui a palestra sobre antropologia com a Christian e Léo, agradecendo a todos nós a organização da CGL e pedimos a vocês, ouvintes e participantes gerais, que leiam o QR Code e assinem a lista de presença por gentileza. Muito obrigada a todos e boa tarde. Mas é foda. O bullying, né? É. Sofrendo bullying da própria mãe. Vamos fazer isso.